Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo nosso no livro de Apocalipse. Dessa vez aqui nós vamos estudar do capítulo 8, verso 2, até o final do capítulo 11, onde aqui nesse estudo a gente vai cobrir toda essa parte das 7 trombetas e também parte do capítulo 10 e 11, onde a gente fala de um livrinho pequeno e também das 2 testemunhas. Antes da gente iniciar este estudo, antes de nós irmos para a leitura do texto bíblico, eu queria convidar todos que puderem para que nós possamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio de no teu santo dia de sábado abrir a tua palavra e estudar mais um pouco a respeito das profecias. Venha nos iluminar neste momento, ó Deus. Venha abrir a mente de cada um de nós, os nossos corações, para que possamos receber a sua palavra como a palavra da verdade. Que o Senhor venha iluminar e abençoar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui reunidos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Olha só. Apocalipse no capítulo 8, verso 2. A gente vai iniciar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e juntos aqui nós vamos ver o esboço, né, deste nosso estudo. Olha só. Então, nessa semana, nós estudamos o quê? Do capítulo 8, do verso 2, até o final do capítulo 11. Tá certo? E aqui a gente tem o tema desse estudo, né? O título desse estudo hoje é O Toque das Trombetas e a Missão do Povo de Deus. E a gente fez a seguinte divisão aqui desses assuntos. O primeiro deles aqui, o toque das trombetas. Nós vamos ver as quatro primeiras trombetas, né, que são tocadas. Depois, a gente vai ter a quinta e a sexta trombeta. E, por último, a gente tem a sétima trombeta. A gente vai perceber que elas seguem a mesma disposição que os selos, tá certo? Do nosso último estudo. Depois, na segunda parte do estudo, a gente tem a missão do povo de Deus. E ali a gente encontra a mensagem do livrinho aberto e a experiência de João, no capítulo 10. E no capítulo 11, a gente vai ver a mensagem do povo de Deus, que envolve o santuário celestial, salvação e juízo, e também a experiência do povo de Deus. Tá certo? Então, neste estudo do capítulo 8 até o capítulo 11, a gente vai ver a questão das trombetas e também a gente vai ver nos capítulos 10 e 11 a missão do povo de Deus. Tá certo? Então, olha só. Quando a gente logo abre o capítulo 8, né, a gente começa a partir do verso 2, porque o sétimo selo ele terminou no verso 1, a gente percebe ali que no santuário celestial nós vamos ter 7 anjos diante do trono de Deus e são dados a estes 7 anjos 7 trombetas, tá certo? E quando a gente fala de trombeta na Bíblia, logo já vem algumas coisas na nossa mente, né? A gente já lembra, né, do sacerdote tocando o chofar, a gente lembra de algumas liturgias, algumas cerimônias religiosas do povo no Antigo Testamento em que eles tocavam, né, as trombetas, seja para anunciar, hoje, inclusive lá em Israel, quando começa o sábado, eles tocam, né, uma trombeta ali anunciando que o sábado está iniciando e quando termina também. Então, a trombeta ela sempre esteve muito relacionada ao contexto da religião de Israel e também na questão militar, tá certo? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre alguns pontos aqui, cadê que eu coloquei aqui? Isso. Números, no capítulo 10, a gente vai ver a utilização das trombetas para diversos fins, né? Tanto para fins religiosos também, quanto para fins de guerra. Então, quando o exército de Israel ia para a guerra, eles eram coordenados pelo toque das trombetas, tá certo? E aqui, então, portanto, o que a gente consegue perceber, né, nesse estudo que a gente fez do capítulo 8 e até o capítulo 11? Alguns pontos que a gente levantou aqui durante esse estudo, tá? Olha só, primeiro ponto aqui. Lembra que as 7 trombetas, elas seguem o mesmo fluxo dos eventos que a gente já viu dos 7 selos e das 7 igrejas, tá certo? Eles são eventos paralelos. Ou seja, quando uma trombeta toca, ela tem relação não ao exato período histórico dos 7 selos e das 7 igrejas, mas eles se correspondem, tá certo? Historicamente, eles se correspondem. Mas a gente não diz que são as datas exatas, tá certo? Uma pode sobrepor alguma outra divisão.
Então, as 7 trombetas aqui, elas são o quê? Um paralelismo dos 7 selos e das 7 igrejas. E com o seu fim também, né? A 7ª trombeta, quando ela toca, ela termina justamente com a volta de Jesus. Agora, outro ponto que eu quero trazer aqui para a gente desse estudo do capítulo 8, lembra que a gente conversou que antes de cada sessão principal a gente está tendo uma cena introdutória que ocorre no céu? Lembra disso que a gente conversou? Né? A gente viu lá a entronização de Jesus, tá certo? Depois, a gente viu os 7 selos, a gente teve uma visão do trono, que seria ali a mesa com os pães. A gente teve agora, né? A gente está tendo agora, na sessão das 7 trombetas, o quê? A gente tem uma visão do altar de ouro, tá lá em Apocalipse capítulo 8, tá certo? No verso 3, onde diz o seguinte, ó, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então aqui, mais uma vez, antes das 7 trombetas, a gente tem uma visão introdutória, tá certo? Uma cena introdutória no santuário celestial, e dessa vez nós estamos aqui diante do altar de ouro. Então aquilo que a gente havia conversado antes, né? Lá no capítulo 1, João vê Jesus no meio dos castiçais. Depois, no capítulo 4 e 5, João vê Jesus sendo entronizado, tá certo? E agora, no capítulo 8, a gente vê que na sequência das 7 trombetas, antes delas soarem, João tem uma visão do altar de ouro no santuário celestial. Tá certo? Então a gente percebe que está havendo um movimento no santuário celestial também. E a gente vai constatar isso de uma maneira maior ainda no final do capítulo 11. Então, quando a gente olha para as trombetas, o que a gente logo percebe? Que ela tem um paralelo com os 7 selos. Vocês repararam isso? Os primeiros selos, né, eles vêm juntos, tá certo? Os 4 cavaleiros. E quando a gente olha aqui para as trombetas também, as quatro primeiras trombetas, elas vêm juntas. Porque as 3 últimas, elas não são chamadas de trombeta só, elas são chamadas de ais, tá certo? Então, eles têm um paralelo com os 7 selos. Então, os 4 primeiros selos são abertos juntos, as 4 primeiras trombetas também são tocadas juntas. O 5º e o 6º selo, eles são quebrados juntos, tá certo? E o 1º e o 2º ai, ele também são tocados, né? Essas trombetas, a 5ª e a 6ª, elas são tocadas juntas também. Entre o 6º selo e o 7º selo, o que a gente tem? O capítulo 7, que era o selamento do povo de Deus. E aqui, na sequência das 7 trombetas, o que a gente vai ter? Entre a 6ª trombeta, né, ou o 6º ai, e a 7ª trombeta, que seria o 3º ai, né, o 2º ai e o 3º ai, a gente tem o quê? Um pequeno rolo, tá certo? Em que um anjo desce com um pequeno rolo, ele entrega esse rolo para João, pede para que João coma esse rolo, João vai comer, na sua boca vai ser doce, mas quando chega no seu estômago vai ser amargo. Fora isso, vai haver uma ordem para João para que ele faça a medição do templo, tá certo? E por último, a gente vai ter o relato ali de 2 testemunhas. Então, quando a gente olha esses paralelos dos 7 selos e das 7 trombetas, a gente já consegue perceber algumas coisas aqui. Que o selamento do povo de Deus, ou seja, aquele capítulo, né, que era um parêntese entre o 6º selo e o 7º, ele está relacionado aqui com o capítulo 10 e 11, na sequência das 7 trombetas. Tá certo? Eles estão se equivalendo. Então, se lá nos 7 selos, esse capítulo ele falava do selamento do povo de Deus, aqui nas 7 trombetas, esse texto, né, que é um parêntese do capítulo 10 e o capítulo 11, ele também vai estar relacionado com o povo de Deus. Tá certo? Então, vamos avançar então aqui nas trombetas. Olha só. Aqui a gente tem novamente, né, aquela menção que eu fiz, que a trombeta estava diretamente relacionada ao povo de Deus, tanto para a sua vida religiosa, quanto também para a área militar, tá certo? E aí a gente tem aquele paralelo com os 7 selos. Você tem as 4 primeiras trombetas soando, depois você tem a 5ª e a 6ª tocando, um texto entre parênteses, que é a mensagem e missão do povo de Deus, e por último você tem o toque da 7ª trombeta. Quando a gente fala em trombeta e a gente lembra do texto bíblico, acredito que a primeira coisa que vem na nossa mente seria a queda de Jericó, né, das muralhas de Jericó. Quando ali os sacerdotes e os levitas, né, os sacerdotes, eram 7 sacerdotes
e ali eles deram 7 voltas em torno da cidade de Jericó, que tinha aquelas muralhas intransponíveis, e ao final das 7 voltas, eles tocaram as 7 trombetas e o povo gritou. E quando ocorreu, né, todo este barulho que aconteceu, as muralhas de Jericó, elas ruíram. Essa história a gente vê lá em Josué, no capítulo 6, verso 4. Portanto, a trombeta, ela não está apenas relacionada ao ritual religioso do povo judeu, mas também estava relacionada à questão militar, né? A trombeta, ela era um símbolo do juízo de Deus, tá certo? Então, quando a gente olha aqui essas 7 trombetas, lembra que lá no nosso estudo dos 7 selos, no 5º selo, na abertura do 5º selo, a gente tinha os santos, né, os mártires debaixo do altar, clamando, falando: Senhor, quando, né, até quando o Senhor não vai julgar a nossa causa? Lembra que a gente viu isso? Então, aqui no capítulo 8, a gente vê a resposta de Deus. É dito ali, ó, olha só, no verso 2 e no verso 3 do capítulo 8 de Apocalipse. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então lembra que a gente falou que aqueles santos, né, eles estavam debaixo do altar, tá certo? E eles estavam clamando ali. Então agora vem a resposta, tá certo? As orações dos santos, as orações daqueles que são perseguidos, que são oprimidos, ela vem agora nas formas das trombetas, tá certo? Então aqui no capítulo 2 e 3, a gente já vê aqui que foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então a gente já percebe que as orações daqueles mártires, elas vão começar a ser atendidas, tá certo? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então essa parte, quando a gente ouve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, a gente já sabe que é a manifestação de Deus, tá certo? A gente viu isso lá no capítulo 4, quando João teve a visão do Pai assentado no trono, tá certo? Ele ouviu, né, trovões, relâmpagos e um grande tremor. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.